Olá, irmãos, estou aqui para mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou estar tratando um assunto muito importante, né? Um assunto que muitos jovens gostariam de saber, que é jogar videogame é pecado, né? Jogar os jogos, videogames, né? É pecado. Bom, antes de começar com o tema do vídeo, ele está dizendo que eu estive um tempo desligado por causa de uma viagem que eu estive fazendo e eu tive que ajudar na reforma da minha casa. Tanto que a parede aqui atrás está com outro tom, né? Ela foi pintada e colocamos um novo tom nela para deixar o cenário mais bonito para quando for gravar os vídeos, né? Para ficar bem mais chamativo. E agora eu vou voltar com os vídeos. Espero que pelo menos 3 vezes na semana ou 2 vezes, assim que Deus conceder, que eu venha conseguir fazer os vídeos com calma, sabedoria e com amor, né? Porque eu quero estar ajudando e trazendo palavras de motivação, né? Primeiramente, quero ler 1 Coríntios 6,12, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Bom, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, né? Todas as coisas são lícitas para nós, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, entendeu? Nem todas as coisas que a gente faz são boas, né? Mas a gente pode fazer, mas nem todas são boas. O assunto que eu quero tratar é sobre videogame, né? Muitos jovens ficam pensativos, falando se jogar videogame é pecado, né? Se está pecando contra Deus. E o que eu vou falar aqui? Jogar videogame não é pecado, não é. Mas, porém, depende de algumas coisas. O que você está jogando e o limite, né? Se você está passando do limite, o tempo que você passa. Bom, às vezes a gente quer jogar um jogo que para passar o tempo, né? Às vezes a gente está no nosso tempo livre, às vezes a gente quer jogar só para passar o tempo, né? Mas às vezes a gente quer passar muitas horas, né, no jogo, passando 3, 4, 5 horas. Isso já é errado. Então eu vou estar trazendo umas informações, dicas para que você possa ter limites nisso, né? E jogar com limite e com sabedoria. Primeiramente, olhe bem o que você está jogando, né? Muitas vezes, hoje em dia, os jogos mais famosos e que chamam mais atenção são aqueles jogos que contêm prostituição, assalto, roubo e traição. São esses tipos de jogo que chamam mais atenção. Aqueles jogos com matanças também, né? Jogos que às vezes você mata o seu inimigo. Primeiramente, isso já acaba se tornando uma coisa errada, porque o que a gente está implantando na nossa mente? Claro que a gente acredita que aquilo é só um jogo, mas quando a gente começa a ver aquilo, a gente começa a se imaginar fazendo aquela mesma cena, aquela mesma coisa que se repetiu na nossa frente. Então, querendo ou não, você jogando jogos como prostituição, adultério, jogos que tem drogas, armas, querendo ou não, você vai se imaginar numa cena daquela. Você vai se imaginar fazendo aquilo, entendeu? E quando às vezes você acaba se estressando, você se imagina fazendo aquilo que você fez no videogame. Então isso acaba se tornando errado e perigoso, porque você está focando seus olhos em coisas que estão sendo destruídas, em coisas que estão destruindo outras vidas e coisas que o diabo está sugando, né? Porque às vezes o diabo foca nossos olhos em outras coisas para sugar a nossa mente. O segundo ponto é o tempo que você passa jogando. Quanto tempo em média devo passar jogando? Quanto tempo eu posso jogar, né? Quantas vezes na semana eu posso jogar? Irmão, quantas vezes na semana aí é com você, né? Mas não é bom que você tire todo dia, entendeu? Todo dia do seu tempo para jogar. Pelo menos que você jogue 4, 3 vezes na semana. Se você for uma pessoa bem resistente, você tipo jogar todo dia, mas com aquele limite, entendeu?
e não ficar, às vezes, passando o limite, jogando 3 4 5 horas. Um limite que eu acho bom, que eu sempre faço, quando às vezes eu sinto vontade de jogar algum jogo, o que eu faço? Eu sempre vejo o horário, né, no meu celular, quando, por exemplo, é 2 horas, quando for 3h20, 3h15, aí eu falo para mim mesmo que 3h15 ou 3h20 eu vou parar, porque ali já deu para mim. Às vezes, querendo ou não, eu acabo parando um pouquinho antes, porque às vezes eu já acabei, né, saciando um pouco do que eu queria, né? Mas, querendo ou não, o máximo que podemos jogar, no mínimo, seria 1 hora, né? 1h20 seria bom, porque com esse tempo a gente já pode aproveitar o nosso tempo livre, né? Com esse tempo a gente já pode se divertir, né? Então, sempre tenha um tempo livre e nunca fique forçando, entendeu? Irmãos, primeira coisa, não fique forçando, eu vou ler a Bíblia, eu só vou jogar quando eu for ler a Bíblia. Nunca faça isso. Se você estiver fazendo isso, só vou jogar quando eu for ler a Bíblia, você já está fazendo errado, porque você está lendo a Bíblia só para ir jogar, entendeu? A Bíblia, ela não foi feita para nos prender e ela não é um manual cheio de regras, né? Então, se você quer ler a Bíblia, né? Eu só vou ler a Bíblia, eu só vou jogar quando eu ler a Bíblia, né? Depois que eu ler a Bíblia, eu jogo. Então, não faça isso, porque você já está fazendo errado. Você está lendo a Bíblia só para saciar o seu desejo, entendeu? Só para saciar o seu desejo depois que você passar um tempo lendo a palavra. Querendo ou não, a gente fazendo isso, o que que acontece? Acaba tirando o nosso foco, a gente não acaba focando na palavra do Senhor, né? Não acabamos entendendo muitas coisas. Às vezes a gente vai ler uma palavra, a gente não entende porque às vezes a nossa mente está em outro canto. Então, caso você queira jogar, fale assim para você mesmo, para sua própria mente. Eu vou ler a Bíblia e vou entendê-la. Não fique pensando no depois, depois eu vou jogar. Fique pensando no agora. Eu vou ler a Bíblia, fica calmo, leia com calma, mas não leia pra, pra ir jogar depois. Leia pra você entender, leia porque você quer. Se você quer só ler pra jogar depois, então nem precisa ler, porque você já está fazendo errado. Você não está querendo entender a Bíblia, você só está querendo usá-la para depois saciar o seu desejo. Então nunca faça isso, irmão. Irmão, não é pecado jogar videogame. É, só vai depender dos jogos que você às vezes coloca na sua direção. Jogos como prostituição, roubo, jogos que usam armamentos, né? Jogos que tem, tem coisas que sugam a nossa mente, sabe? Coisas que nos instruem a fazer o errado. Então, se você quer jogar um jogo, joga no seu tempo livre, mas não fique com aquela preocupação. Não fique com aquela preocupação de que você quer jogar. Porque você tem um tempo livre inteiro. Então, aproveite, se dedique na palavra. Eu terminei de ler, fiz as coisas de casa, fiz a minha lição de casa, fiz tudo. Meu tempo está livre, não tem mais nada para fazer, então agora eu vou aproveitar meu tempo. Não é pecado, irmão, nunca foi pecado. Só é pecado quando a gente passa do limite. Só é pecado quando às vezes a gente passa do limite da linha. Às vezes a linha ela está na nossa frente. Às vezes a gente quer pular em cima dela e seguir em frente. Então, irmão, nunca faça isso. Tem um limite. Querendo ou não, às vezes você vai acabar passando do limite, mas quando você passar do limite, peça perdão para Deus. Fala para Deus não deixar você se viciar nisso. E caso você esteja viciado, peça ajuda para alguém. Eu sempre, quando teve umas outras vezes que quando eu tava muito preso em jogo, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu vou ficar um mês sem jogar, um mês sem tocar em jogos. E fiquei um mês sem tocar em jogos, depois eu me senti melhor. Aí eu consegui ter uma resistência, né, para não ficar passando muito mais tempo naquilo que me fazia perder tempo. Então, caso você esteja se sentindo fraco, esteja passando muito tempo, tire uma semana, tire um mês, seja seja rígido com você mesmo, para que você não permaneça ali e seja preso.
Então, irmão, é isso que eu queria dizer para vocês essa tarde. E que vem ajudar bastante os jovens também, né? E que também eu sei que tem muitos cristãos, né, que são já de uma idade, que já tem experiência e que às vezes quer jogar, mas às vezes tem medo de acabar, né, caindo nessa prisão. Não é pecado, mas você tem que ver, né, o que está em primeiro lugar, né? O que é prioridade para você? É os jogos ou é as coisas do Senhor, né? Então, aproveita, sabe? Aproveita as coisas de Deus, não faça aquela coisa forçada, não queira ler a Bíblia só para jogar, leia ela para entender. Quando você tiver seu tempo livre, você aproveita. Então, irmão, eu peço que os irmãos deixem o seu like, se inscrevam, né? E eu gostaria que os irmãos compartilhassem também, né, para outros jovens, outros amigos, e que esse vídeo venha a ser bastante interativo com os irmãos e venha ajudar bastante. Semana que vem, se assim Deus quiser, né, ou essa semana, sairá vídeo novo. Agradeço por tudo, irmãos. Até um outro dia.